a inteligência artificial tem muitas aplicações que a gente nem sabe direito em todas as aplicações que tem aí, que a gente já utiliza e nem sabe, nem se dá conta, né? Bom, mas o que é, na verdade, a inteligência artificial? Ela está, muitas vezes, a gente associa, né, apenas aos robôs, né? Ah, aqueles robôs que são parecidos com pessoas e que estão presentes nos filmes de ficção científica, né? Já há muito tempo que aparecem robôs aí nos filmes de ficção científica, né? Mas a verdade é que a inteligência artificial é muito além do que aqueles robozinhos que aparecem nos filmes, né? Mas vamos ver se vocês têm ideia, ou se a gente consegue chegar, desde quando que existe, qual é que foi o marco zero aí da existência da inteligência artificial? Alguém quer chutar? Tem 5 opções aí. O que vocês acham que é? Vamos lá, pessoal. Hã? Letra B, 94. Quem mais? Quem mais quer chutar? Nossa, só uma pessoa vai chutar? Vamos lá, pessoal. Ninguém mais quer chutar? Desde quando que existe a inteligência artificial? Ai, letra C. Ok. Letra B e letra C. Vamos ver. Deu tempo de procurar, né? Mas, realmente, o marco zero da inteligência artificial foi em 1956, né? Então, é bem mais antiga do que parece, certo? Então, mas antes disso, já lá em 1945, já se falava de inteligência artificial. A gente se considera um marco zero, porque nessa conferência de Dartmouth, reuniu várias personalidades ligadas a essa área. Então, quer dizer, já tinha muito cientista e muita gente falando sobre isso antes dessa conferência. Então, vários testes, inclusive, já foram feitos. Inclusive, em 64, olhem só, 64 teve a primeira experiência de chatbot, né? A primeira experiência, e era um assistente, tipo uma assistente virtual que chamava Elisa, e que participou de um experimento de psicanálise. Eles estavam, na verdade, tentando ver se uma inteligência artificial, um robô, conseguiria se passar por um humano tipo, enganar as pessoas por telefone. Então, a primeira experiência foi lá em 1964. Então, é muito, muito antigo, gente. Então, é que hoje em dia essas tecnologias fazem parte da nossa vida, é tão comum que a gente nem mais se dá conta, mas elas existem já há muito, muito tempo. Só que teve um período aí, a década de 70 e 80, se chama como o inverno da inteligência artificial, né? E que muitos estudos pararam ou não se investiu, né, na verdade, nessas tecnologias, até em função do medo, né? Até hoje há um certo preconceito, né, de que o uso de inteligência artificial é perigoso, e a gente vai ver isso ali
no final, né? Quais são os principais desafios e os riscos, né, de se utilizar a inteligência artificial. Mas a ideia é que as pessoas tinham um pouco de medo, né, de que uma máquina inteligente poderia substituir a ação humana. E até tinha alguns filmes na época, né, que reforçavam essa ideia da máquina que aprende, que é inteligente e que passa a dominar e que vira vilã e tal, né? Então, havia um certo preconceito e um certo medo, né, de usar a inteligência artificial. O que hoje já, assim, ó, cara, ela está presente em tanta coisa na nossa vida, né, a inteligência artificial, que é difícil a gente se livrar dela ou pelo menos pensar, né, que não existe, que ela vai dominar a vida, que as máquinas vão dominar as pessoas. Muito difícil que isso aconteça, certo? Até porque tem que ter alguém para programar isso, né? Eu nunca vou me esquecer de uma frase que eu vi uma vez numa empresa que chamava assim: tem gente atrás da máquina. Então, atrás de uma máquina tem uma pessoa, certo? Então, por mais que as máquinas aprendam e sejam inteligentes, alguém tem que programá-las ou inserir os dados, né? Porque as máquinas trabalham a partir de dados que são inseridos, né? Elas trabalham com um banco de dados. Se não tem ninguém para inserir o banco de dados, difícil, né? Bom, mas o que é, então, inteligência artificial? Como é que se define inteligência artificial, né? É aquela tecnologia que é capaz de reproduzir o comportamento humano, né? Quando a gente fala de inteligência artificial, a gente tem que pensar que isso faz parte ali do nosso dia a dia. Aquele corretor ortográfico que a gente tem no smartphone, né? Você vê que até nomes, por exemplo, assim, se você usa com frequência um nome, quando você digita a letra, ele já sugere aquele nome. Mesmo que seja um nome, sei lá, estranho e tal, né? Ele já te sugere aquele nome. Por quê? Porque ele entende, se você digita com frequência aquela palavra, aquele nome, ele vai sugerindo, né? Conforme você vai escrevendo, certo? E isso é bem pessoal, é pessoal para cada um. É o seu smartphone que faz isso. Então, ele aprende aquilo que você digita, né? Então, ele vai incluindo como mais frequentes aquelas palavras em que você digita. Então, na hora de te sugerir, ele sugere aquelas que você mais usa, certo? Então, isso é realmente inteligência artificial. Tem uma inteligência artificial por trás disso, que é uma maquininha aí que aprende o seu comportamento e te ajuda, né? Na verdade, é que te ajuda. Outra, aqueles aplicativos, né? Todo aquele aplicativo que a gente usa para fazer, para trânsito, tipo Waze, Google Maps e tal, eles usam também inteligência artificial por trás. Daí eles calculam a melhor rota, te dão o tempo, até te dizem se está congestionado, se tem acidente, esse tipo de coisa. Então, essas informações são em tempo real, certo? Não é uma informação que está lá guardada. As rotas estão lá guardadas. Não, essa informação é em tempo real, certo? Então, se tiver uma rua trancada, ele te manda por outra rua, porque aquela rua está trancada. Então, eles são capazes de ler uma série de dados, né, para te indicar aquilo que é melhor. Bom, e para as empresas, quais são os grandes benefícios, né,
do uso da inteligência artificial? É gerar insights, é gerar dados, né, para uma tomada de decisão. Quando você usa a inteligência artificial, você tem, você gera insights para várias coisas, né? E aí a gente vai ver aí em que ramos, né, em que campos que são mais comumente utilizadas, né? Em que campos que ela é mais comumente utilizada, certo? Então, na empresa, usar a inteligência artificial é para a gente ter informação quente, processada, né? E atualizada, certo? Essa é a principal vantagem. Sempre, né? Quando a gente usa uma ferramenta dessas numa empresa, o objetivo final é ou fidelizar os teus clientes ou fazer com que eles comprem mais, entendeu? Então, essas são as ideias. Então, usar esses insights, eles te servem para você definir estratégias melhores, né? Como a gente viu na semana passada, a questão do data science. Inteligência artificial é também uma ferramenta do data science, certo? As aplicações práticas, né? Aonde é que a inteligência artificial é mais utilizada, né? Então, ela está em todos os setores de mercado, né? Em vários setores de mercado, alguns mais e outros menos, né? Mas isso na indústria, no comércio, na medicina, né? Em todos os tipos, nas empresas de serviço, de logística, né? Todas elas se utilizam da inteligência artificial para melhorar os seus resultados, certo? Para ser mais ágil, né? Para ser mais preciso, certo? Então, por exemplo, no comércio varejista, né? Comércio em si, o varejo, a loja e tal, tanto física quanto online, né? O uso da inteligência artificial melhora o atendimento. Você pode usar o chatbot. O chatbot, ele é também o que tem por trás do chatbot. O chatbot é aquele atendimento automático, né? Que você tem para resolver problemas ou mesmo para fazer sugestões e que usa a inteligência artificial como base, certo? Torna as respostas e a resolução mais ágil e mais satisfatória. Por quê? Porque a inteligência artificial ela já consulta aquele banco de dados e tem condições de oferecer a solução de forma mais prática e mais rápida do que um ser humano faria, certo? Outra aplicação, né, para o comércio aí, para a loja, para o varejo, né, é a recomendação e personalização de produtos. A recomendação é aquela recomendação que aparece lá quando você compra um produto, a inteligência artificial, ela estuda o teu comportamento e já te oferece outras coisas, certo? Isso pode também aparecer em lojas físicas, pode também, certo? Mas eles têm que usar um dispositivo ali eletrônico que possa entender o comportamento da pessoa para sugerir produtos, certo? E para avaliação do comportamento do consumidor. Porque assim, ó, quando você, principalmente para quem faz compra online, né? Quando você faz compra online, a inteligência artificial que está por trás de toda a internet e de tudo que você usa na internet, né? Principalmente, não sei se acontece com vocês, né? Deve acontecer. Quando você entra num site e diz assim, nós usamos cookies, né? Os cookies, eles estão lá justamente para que os teus dados fiquem abertos e que uma inteligência artificial possa
estudar o teu comportamento. E ela estuda o teu comportamento, aquilo que você gosta, aquilo que você curte, aquilo que você compartilha, certo? Aquilo que você consulta, aquilo que você compra, para depois te fazer recomendações, certo? Ela vai reconhecendo os padrões históricos do teu comportamento para conseguir te fazer recomendações ou fazer uma publicidade mais assertiva, fazer chegar até você aquilo que realmente te interessa, certo? Uma coisa é você ter aí uma publicidade que não tem nada a ver com você. Não sei se vocês já perceberam que as publicidades que aparecem para a gente aí, tanto, sei lá, no Instagram, até no Google, quando você pesquisa alguma coisa, ela sempre está relacionada com alguma coisa que você ou já olhou, já pesquisou, ou alguma coisa parecida com aquilo que você já olhou e já pesquisou. É inteligência artificial trabalhando por trás disso daí. Por que isso aí está aparecendo para você? Porque uma máquina já estudou aí o teu comportamento, certo? Outra grande aplicação, né, da inteligência artificial é na segurança da informação, certo? Atualmente, né, nos tempos que nós estamos vivendo agora, que é o paraíso do home office, né? O que é o home office? A pessoa está trabalhando em casa, certo? Só que para a pessoa trabalhar de casa, você tem que acessar bancos de dados. Uma coisa é você estar trabalhando, por exemplo, dentro da empresa, certo? E acessando diretamente aí o servidor da empresa. Outra coisa é você estar na sua casa e ter que acessar via nuvem ou via, sei lá, algum canal específico aí de internet, você acessar o sistema ou os dados da empresa aí da tua casa, certo? Então, o uso de inteligência artificial, até porque, por exemplo, assim, fora da empresa, se você está na sua casa, é muito mais difícil, né, da empresa saber, só uma senha, às vezes não é suficiente. Então, existem aqueles aplicativos agora de reconhecimento facial ou decodificação da íris, né? Então, esses são sistemas que são usados. Imagina o banco, né? O internet banking precisa de segurança, né? Para que qualquer pessoa não acesse aí a tua conta no internet banking. Então, eles usam a inteligência artificial e as formas de que você acesse que seja o mais seguro possível. É totalmente seguro? Não exatamente, né? Porque agora assim, ó, é difícil você ver ou saber notícias, por exemplo, de que alguém acessou o teu internet banking e limpou a tua conta. É muito mais difícil do que alguém roubar o teu cartão ou clonar o teu cartão e fazer isso com a clonagem do cartão, certo? Muito mais difícil fazer isso no internet banking. O que acontece às vezes, né? Às vezes, se a segurança, por exemplo, das compras que você faz na internet e que você usa os seus cartões, se a segurança na empresa que você compra não é tão boa, aí o dado do teu cartão pode vazar e aí a tua conta pode ser limpada mesmo, né? Mas isso sempre acontece muito mais com os dados dos cartões do que com o Internet Bank. Internet Bank é muito seguro, certo? Ok, né? A inteligência artificial, então, usada para a gente garantir a segurança dos dados.
Para as empresas, isso é muito importante, né? Porque tem empresas, por exemplo, principalmente as empresas de alta tecnologia, né? Elas não querem os seus dados vazados, né? Por aí na internet. Até porque isso resultaria, sei lá, poderia ir parar esses dados na mão da concorrência, né? Muitas vezes você tá, sei lá, desenvolvendo aí um produto novo e tal, e, e eles estão. E aí você não. Se você não consegue manter a segurança, esses dados podem vazar. Mesmo assim, vaza. Não teve vazou aí dados pessoais de 218 milhões de pessoas. Né? Isso é muita gente, é muita gente. Bom, pessoal, na área de recursos humanos também, né? Já existe. Imagina uma grande empresa, ou existem empresas que são especializadas em recrutamento e seleção. Então, por exemplo, assim, ó, eu tenho uma empresa e eu quero contratar um funcionário, mas eu não tenho tempo para fazer seleção. Então, eu contrato uma empresa, eu digo para essa empresa o que eu quero, qual é o perfil da pessoa que eu preciso, e essa empresa vai atrás dessa pessoa no mercado, né? Só que imagina que uma empresa que faz esse tipo de trabalho, ela tem milhares e milhares e milhares de currículos. Como que ela vai encontrar a pessoa certa, né? Aquele perfil ideal, né? Para a empresa, no meio de milhares e milhares de currículos. O uso da inteligência artificial para isso é bastante importante, porque você faz isso em poucos minutos, né? Aí, sei lá, o teu software aí, o teu programa, ele analisa aqueles currículos todos que estão cadastrados, né? E ele faz uma pré-seleção. E aí você só pega aqueles candidatos que diz, ó, me seleciona os 10 principais. Ok, ele vai te selecionar os 10 principais currículos, né? Então, é muito utilizado, inclusive, para isso, certo? Na compreensão de comportamentos, a gente já falou sobre isso, aliás, isso é uma das principais aplicações, né, da inteligência artificial, que é a compreensão dos comportamentos, né, das pessoas. Isso, para que serve a compreensão do comportamento? Isso serve muito lá para o marketing e para a venda, né, nas empresas. Por quê? Porque quando você usa uma inteligência artificial especificamente para ela estudar o comportamento dos seus consumidores, ela mesma vai separar os grupos, né, para que você consiga fazer campanhas específicas para cada tipo de grupo, né? Então, cada vez mais personalizada, cada vez mais direcionada. Então, o uso dessas campanhas, claro, por exemplo, assim, agora eu estou começando, então eu vou fazer eu mesma a minha seleção aqui. Eu tenho 50 clientes, ok, eu consigo fazer essa seleção, certo? Consigo fazer, dá um pouco de trabalho, mas consigo fazer. Agora, pensa se você tem, sei lá, 5.000 clientes. Aí é complicado você fazer isso na mão, né? Como que você vai separar e fazer campanhas mais direcionadas ou mais personalizadas? As pessoas gostam de um pouco de personalização, certo? Aqui diz assim, nossa, isso parece feito para mim. E na verdade né? Eu estou usando uma máquina que está aprendendo aí o teu comportamento e ela direciona a campanha exatamente para você, certo? Então, muito legal para ser usado nas áreas de marketing e vendas. E a geração de insights, né? É a geração de dados. Quando a gente quer se destacar, né, da concorrência, conquistar os clientes, né? A gente precisa, né, utilizar tecnologias que te tragam
os dados, os melhores dados, os dados mais trabalhados, os dados mais precisos, né, para que você tome essas decisões mais rapidamente, tá? E esse é também dos principais benefícios da inteligência. Estudar comportamentos e gerar insights são as principais utilidades da inteligência artificial. Fazer previsões, né? Predizer as coisas, né? As máquinas que são que estão equipadas com inteligência artificial, elas podem fazer previsões, né, em determinadas circunstâncias, né? Então, eu posso fazer essa previsão, por exemplo, para utilizar numa campanha de marketing, para prever qual é o principal cenário, o cenário de mercado, sei lá, no cenário de pandemia, então eu posso fazer uma previsão, como é que a coisa está se comportando, né? Então, avalia os dados do mercado e vê para onde o mercado está indo. Este produto, por exemplo, então, se pode usar, por exemplo, até para saber a vida e morte, né, de um produto, porque muitos produtos eles têm um tempo de vida, né? Então, sei lá, daqui a pouco você usa uma inteligência artificial para dizer, não, ó, aqui eu já tenho tecnologias mais novas e este produto aqui, ele tá fadado a morrer. Isso dá tempo, né, para a empresa se planejar, né? Como é que ela vai agir para cada caso, né? Vai ter mais dados, né? Uma das primeiras utilizações, né, dessa predição ou essa previsão, né, utilizada por máquinas foi a previsão do tempo, certo? A previsão do tempo, a primeira previsão do tempo que feita aí por inteligência artificial foi feita pelo Watson, que é um supercomputador aí da IBM. Então, ele fez as primeiras previsões do tempo. E como que são feitas as previsões do tempo hoje em dia, né? As máquinas, né, os softwares são equipados com com muitos dados. Eles analisam muitos dados. Analisam, sei lá, os ventos, a temperatura, a posição das nuvens, a direção do vento, a velocidade do vento, barará, barará, né? E isso num raio bem grande. Então, essas máquinas, elas avaliam todos esses dados e conseguem fazer uma previsão, por exemplo, de como é que vai ser o tempo amanhã. Se você olhar ali no seu celular, ele normalmente tem uma previsão previsão do tempo aí para uma semana. Mas se você olhar isso todo dia, você vai ver que os dias da semana vão mudando. Por quê? Porque exatamente a máquina vai atualizando os dados, certo? Ela faz essa análise de dados em tempo real. Muitas vezes você olha hoje, você olha amanhã, já mudou, né? Por quê? Porque ela é feita em tempo real e avalia os dados captados naquele momento, certo? E isso pode mudar? Pode, né? Daqui, sei lá, a 5, 6 horas, a coisa pode estar diferente, né? Eu posso avaliar outros dados e ter uma outra previsão. Então, o que ele faz? Pega todos esses dados, alguém já disse, assim, ó, quando isso acontece, isso aqui, é assim que acontece, né? Isso é a programação da máquina. E aí ela vai aprendendo, certo? Aí ela vai aprendendo. Isso é o machine learning, né? Que a gente já falou na aula passada e na anterior também. Outra grande aplicação é no ensino, certo? Cada vez mais, tanto no Brasil como no resto do mundo, né?
há uma transformação na educação, utilizando aí a tecnologia, certo? Usando muito a tecnologia para o ensino, certo? O ensino, né, tem demandado uma interação maior entre os alunos e professores, certo? Mas utilizar a tecnologia da computação como professor e não ter um professor humano é uma coisa um pouco mais recente. E já existem, né, aqueles cursos que você faz e que são totalmente feitos por uma máquina. Tem muito ensino de idioma, né? Que você tem, sei lá, um aplicativo, né? E que você faz aí, você vai fazendo o teu curso e você tem lá é a própria máquina que avalia aí a tua performance e vai te sugerindo aí exercícios, vai te fazendo os conteúdos, você tem testes, né? Não sei se vocês já utilizaram isso, mas existe muito aplicativo já, principalmente no estudo de línguas, mas não é só, né, no estudo de línguas, tem estudo de muitas outras coisas que é feito totalmente por uma máquina. Qual que é a vantagem disso, né? Você tem um professor disponível 24 horas por dia. Então, você pode fazer aí o teu estudo no teu tempo, no tempo que você quiser. Tá? E esse professor, né? Esta máquina pode ser consultada em qualquer horário e ela vai te oferecer respostas de qualidade, tá? E personalizado. Por quê? Porque ela está estudando o teu comportamento e a tua evolução. Conforme você vai estudando, por exemplo, num desses aplicativos, né, a própria inteligência artificial que está por trás, né, desse aplicativo, ela estuda a tua evolução, como é que você se comporta e tal, e aí ela vai te dando um atendimento mais personalizado, porque ela sabe aquilo que você tem mais dificuldade, aquilo que tem menos dificuldade, certo? Ela vai entendendo a forma como você aprende. Parece muito distante, mas não está muito distante essa questão de usar a tecnologia da computação como professor. Parece distante, mas não é muito. É claro que ainda existe, né, principalmente existe a questão da socialização, né? Que a escola, essa da forma tradicional como ela existe, em que o aluno vai lá na escola, tem um professor, tem uma turma, tem colegas e tal, existe essa questão da socialização, né? Quando a gente fala em uso da tecnologia para como professor, essa socialização fica prejudicada. Agora, também existem alguns aplicativos que servem para auxiliar o professor ou para o professor, um professor humano, né, utilizar para facilitar aí o seu trabalho, para facilitar o seu trabalho com os alunos aí. Porque ainda existe muito essa questão da socialização, principalmente com crianças, que faz muita falta, né? Uma das grandes coisas, dos grandes problemas, né, que se falava, que se fala ainda, né, das escolas terem fechado durante o ano todo, o ano passado, é a questão das crianças ficarem longe dos amigos e tal, e de não socializarem, que isso acaba interferindo até na forma como ela se desenvolve, certo? Porque a socialização, ela também te traz outros insights, certo? Ela te traz
te permite, né? Te permite fazer comparações, fazer escolhas, escolher amigos, né? Escolher comportamentos, estudar como é que o outro faz, como é que se comporta. Então, também tem isso, né? Para se avaliar aqui no ensino, né? Bom, a gente já falou sobre machine learning, né? Que é a máquina que aprende, é o aprendizado da máquina. O machine learning, então, é o aprendizado da máquina, mas tem também um outro termo que se usa também, que é o deep learning, né? O deep, em inglês, significa profundo, né? Lá nos porões, lá nas profundezas, né? Tanto que a gente chama de deep web, aquela internet das profundezas mesmo, né? Aquela que pouca gente acessa, praticamente exclusiva para hackers, né? Então, o deep learning é aquela aprendizagem mais profunda. Então, essas duas ferramentas, a máquina que aprende e a aprendizagem profunda, elas são, na verdade, os pilares da inteligência artificial. Porque a inteligência artificial, ela só existe quando a máquina consegue aprender, né? Aprender, armazenar os dados e aprender com isso, usar esses dados para estudar comportamento, certo? Então, o machine learning, né, que é o aprendizado de máquinas, né, diz respeito ao uso dos algoritmos para organizar os dados, reconhecer os padrões, né, e fazer com que os computadores aprendam, que eles armazenem esses dados organizados, claro, né, e possam aprender e gerar os insights, né, que tanto são necessários e que são importantes aí para a condução dos negócios, né? E o deep learning, né, que é a aprendizagem profunda, né, a parte do aprendizagem, da aprendizagem da máquina de alto nível. É a parte mais próxima do cérebro humano. Então, o deep learning, que é aquela aprendizagem mais profunda da máquina, né, trabalha com aqueles algoritmos que são o mais próximo possível do cérebro humano. Só que qual é que é a diferença, né? A máquina, o cérebro humano, ele tem tantas conexões, são bilhões, trilhões, quadrilhões de conexões que a gente nunca se conseguiu medir quantas conexões existem no cérebro humano, de tanta conexão que tem. Só que o nosso cérebro, ele armazena também informações, só que ele não é tão rápido assim na hora de buscar uma informação na hora que você precisa. Então, às vezes, o teu cérebro te engana, certo? Por quê? Porque ele busca uma informação que não era exatamente aquela que você queria. Então, o cérebro humano, ele tem muita informação, tem milhares, milhões de conexões. E qual que é a grande diferença, né? Um computador, por exemplo, que aprende e tal, ele gasta aí uma quantidade de energia grande. Quanto mais aprendizado ele tem, quanto mais dados a gente está imputando, né, na máquina, e quanto mais dados ele tem para processar, mais energia ele gasta e mais tempo ele demora. Imagina que quando você faz uma consulta ali, né, em qualquer que seja o software, né, quanto mais dados ele tem que buscar para te dar uma resposta, mais energia ele está gastando e mais tempo ele demora. O que acontece que não se entende até hoje, né? É como que o cérebro humano gasta tão pouca energia. Né? O cérebro humano gasta quase nada de energia. Mas é exatamente porque ele tem
respostas talvez não tão precisas quanto teria uma máquina. Porque o cérebro, embora ele tenha todas essas conexões, ele não processa tudo ao mesmo tempo. Ele processa só uma parte, né, disso. Então, muita coisa fica armazenada lá, mas ela não é processada na hora que você precisa. Muito dado, muita conexão, ele não usa todas as conexões possíveis para trabalhar ali. O que a inteligência artificial pode fazer. Só que, claro, aí ela gasta quanto mais dados, mais energia ela vai gastar, certo? Então, na verdade, o machine learning estabelece as bases para o deep learning, né? Que é aquela inteligência mais próxima da rede neural do cérebro humano. Nenhum cientista sabe quantas conexões tem o cérebro humano, porque são muitas, 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 muitas. Né? Então, por isso que eles dizem que é o mais próximo possível, né, da rede neural do corpo humano, porque nem se sabe quantas conexões existem no cérebro humano, de tantas que são. Certo? Porque assim, ó, não é só o número de neurônios, e sim a conexão que existe entre eles. Né? O cálculo aí é bem, bem complexo. Opa. Bom, quais são os principais desafios, né, do uso da inteligência artificial e aonde que a gente pode ter problemas, né? Então, a gente usa a inteligência artificial em muita coisa, certo? Em muita coisa. Mas pode errar? Pode. E o primeiro grande problema, quando a gente fala em inteligência artificial, a gente fala numa máquina que está lendo dados, certo? Agora, que dados que ela está lendo? Imagina que se você não tem os dados organizados, né? E você coloca uma inteligência artificial, ela vai ler os dados desorganizados. Então, vai ler dados errados. Então, se você fornece dados errados para uma inteligência artificial, você vai ter respostas erradas também, certo? Então, não há como, né? Não há como a gente implementar uma inteligência artificial sem antes a gente estruturar o processo de geração de dados, certo? Porque é uma implantação, tem que ter o devido planejamento. Os dados têm que estar corretos, tem que ter uma fonte segura de buscar os dados. Diz assim, mas eu busco dados das redes sociais. Beleza, eles já têm uma forma. Quando você joga dados lá, eles já têm uma inteligência artificial que armazena os teus dados, certo? Então, existem, claro, softwares, né, que você busca dados que já estão presentes aí, por exemplo, nas redes sociais. Quando você cria uma conta, né? Quando você cria uma conta, você não tem que botar lá os teus dados, certo? Esses dados, eles estão armazenados em algum lugar e alguém está olhando lá para esses dados, certo? Então, se você lê dados de fontes confiáveis, ok, você vai ter uma boa leitura, né? E uma boa resposta. Se você lê dados dados que não estão organizados ou que estejam errados, não adianta nada botar a inteligência artificial nisso, certo? Então, toda a implantação de uma inteligência artificial, em qualquer que seja o ramo de atividade que você vai atuar, tem que ter o devido planejamento. Às vezes, assim, a pressa, porque o meu concorrente já fez e eu quero fazer também. Mas se você fizer errado, depois é mais difícil você corrigir aquilo que já fez errado, porque daí você está confiando numa análise de uma inteligência artificial feita com dados ruins, certo? Então, a primeira coisa que tem que fazer é
ter dados confiáveis, certo? Então, se você não tem ainda dados confiáveis, primeiro tenha dados confiáveis para botar a inteligência artificial, certo? Outra coisa importante, né, que hoje já se tem claro, né, que é importante que tenha um acompanhamento humano na implantação de ferramentas de inteligência artificial nos negócios. Que tenha sempre alguém olhando se aquilo lá está correto, não está, se não está tendo dados ruins, se eu continuo, se essa inteligência continua lendo dados corretos, se as soluções que está apresentando estão corretas, né? Então, é importante que se leve sempre um acompanhamento de uma pessoa, pelo menos, né? E tem aquelas questões éticas, né? Ainda existe essa questão ética, que é a questão do desemprego, desencadeado pela substituição, né, da mão de obra pelas máquinas. E também na desigualdade, né? Pela má distribuição da riqueza, né? Porque aí empresas mais ricas conseguem implementar mais automações e aí acabam vendendo o produto mais barato, e aí a empresa que é menor não consegue, e aí é uma desigualdade. Porém, né, essa questão do desemprego, né, o uso de máquinas para atividades, né, do dia a dia, ele está sendo muito utilizado. O uso de robôs, por exemplo, em várias áreas, né, das empresas, das indústrias principalmente, é naquelas tarefas repetitivas. Né? Aquelas tarefas repetitivas, elas são muito ruins para pessoas. As pessoas não têm... não é bom você ficar muito tempo, por exemplo, fazendo a mesma coisa. Então, o ser humano, na verdade, ele deveria fazer tarefas mais nobres e não aquelas tarefas repetitivas. Então, não é uma coisa ruim você substituir aquelas tarefas repetitivas por máquinas. Diz, mas eu vivo num país pobre e que tem muita gente que precisa de emprego e não sei o quê. Ok, né? Ok. Mas mesmo assim, né, quando a gente fala de fornecer tarefas mais nobres para as pessoas, isso também implica em você usar essa inteligência toda para fornecer mais educação, para que as pessoas tenham, na verdade, façam tarefas mais nobres e ocupem menos tempo, né, para fazer as suas tarefas diárias. Certo? Outra coisa são os erros. As máquinas cometem erros? Claro que cometem, certo? Já teve casos de falar, por exemplo, que uma máquina dá uma informação preconceituosa. Mas por quê? Porque a máquina é preconceituosa? Não, né? É porque ela leu dados. Ela leu dados. Uma máquina não tem preconceito sozinha. Ela leu dados, né, baseada nos dados que ela tinha, ela deu uma solução que pode ser considerada preconceituosa, né? Preconceituosa pode ser por qualquer razão, sei lá, preconceito de raça, cor, raça, orientação sexual, gênero, sei lá, certo? Mas, normalmente, esses erros, né, o preconceito, ele vem dos dados que essa máquina está lendo, certo? Agora, mesmo assim, tendo dados, pode cometer erros? Pode, eu posso ter um bug de programação aí, né? Existe, acontece, certo? Então, existem erros, por isso que é importante sempre ter alguém acompanhando o desempenho de uma máquina. E outra coisa é o risco das armas autônomas, né? Aquele medo que existe de que a máquina supere a inteligência artificial
supere a inteligência humana, né? Aquele físico, né, o cientista Stephen Hawking. Não sei se vocês já viram aquele filme A Teoria de Tudo. Alguém já viu? A Teoria de Tudo? Ninguém viu? O filme ganhou alguns Oscars aí, eu nem me lembro o Oscar de quê, mas ele ganhou vários Oscars aí. Esse filme ele trata da vida, né, desse cientista, aquele que tinha uma atrofia muscular e ele foi perdendo todos os movimentos. Mas ele dizia, né, que a inteligência artificial vai superar a inteligência humana. Por quê? Por causa do número de dados que a inteligência artificial consegue processar por, por, por momento. Beleza? Bom, vamos a alguns exemplos, né? De uso aí da inteligência artificial, certo? O TensorFlow. TensorFlow é uma biblioteca de softwares. Biblioteca de softwares. Olha só, né? Que oferece suporte para o machine learning, né? O learning machine e o deep learning também, né? Originalmente desenvolvidos por pesquisadores lá do Google Brain, né? Que é que é a inteligência artificial do Google. Imagina uma biblioteca de softwares. É legal, né? Então, essa biblioteca de softwares, ela oferece meu Deus do céu, agora me perdi na jogada. Ela oferece dados, né? Dados para que as pessoas que precisam, para as máquinas que precisam aprender, que usem esta biblioteca que é o TensorFlow. Imagina que legal que é isso, né? Um assistente cognitivo que chama A Voz da Arte. A Voz da Arte, ela usa a computação cognitiva, né, para ajudar as pessoas no passeio na Pinacoteca de São Paulo, para tornar a tua visitação mais interativa. Então, você pode fazer perguntas sobre obras de arte do acervo, certo? Sem ter aquela pessoa que te acompanhe. Você vai lá e pergunta para uma máquina e ela te fornece todas as informações. Quero saber, por exemplo, assim, ó, aonde que está a obra tal? Eu queria saber aonde que está a obra tal. Eles te respondem. Ou eu quero informações sobre a obra tal, sobre a obra do artista tal, certo? Muito legal, muito legal. Os museus, inclusive, agora em época de pandemia, né? Que os museus acabaram fechados, né? Então, eles acabam sem renda, né? Eles estavam fechados. Não tinha visitação e tal. Vários museus do mundo proporcionaram as visitas virtuais, onde tinha um acompanhamento de voz, que é uma inteligência artificial, inclusive. Então, eles vão guiando você e você consegue ir, por exemplo, assim, ó, você consegue ir para cada tipo assim, ó, eu entro no museu e você escolhe o caminho que você quer ir e você é guiado pelo caminho que você quer ir. É muito legal isso, muito legal. Vários museus pelo mundo, o Louvre tinha isso. O Museu do Louvre em Paris, que é um dos mais famosos do mundo, né? Ele tinha uma visita assim guiada, que você entra no museu e vai indo guiado por uma inteligência artificial. Muito legal. Mas esse museu em São Paulo, a Pinacoteca, eles têm
esse assistente à voz da arte. A BIA, né, que é o Bradesco Inteligência Artificial, que foi um dos primeiros bancos, né, que usou esse assistente virtual, né? Ele tira dúvidas. Hoje, assim, ó, muitos outros bancos têm, cada banco tem o seu, não é só banco. As operadoras de telefonia, todo mundo tem. As grandes lojas de departamento, cada uma tem o seu assistente virtual ali, que te fornece ali uma série de informações. Você faz perguntas e eles respondem, mas responde como se estivesse conversando com você, né? Essa que é a diferença, né? É como se ele estivesse realmente conversando com você. Claro, você percebe porque, sei lá, você fala assim, ó, fala uma palavra pela metade, uma frase pela metade, ele vai dizer, poxa, não entendi. Você pode ser mais preciso, né? E aí, às vezes, ele te sugere uma frase baseada, é isso que você quer? E aí ele te tira dúvidas. É muito legal isso. O que aconteceu isso? Os bancos, eles enxugaram muito com o uso dessas tecnologias, né, de inteligência artificial. Eles enxugaram muita gente. Porque, assim, ó, a questão internet banking, assistentes virtuais e mais caixas eletrônicos, muito pouco precisa-se de gente nos bancos, né? Mas é para quando você precisa fazer, sei lá, um investimento. Aí é mais. Mas mesmo assim, os aplicativos de internet banking, eles também têm formas de você fazer investimentos direto no teu aplicativo. O Teacher Advisor, né, usa a inteligência artificial para ajudar os professores de ensino fundamental, certo? Então, o Teacher Advisor, ele tem recursos para ensino de matemática, para o professor utilizar lá com os seus alunos, né? A gente sabe que o ensino da matemática, se ele não for bem conduzido, né, nas séries iniciais, né, no ensino lá fundamental, ele pode trazer problemas para o aprendizado de muitas outras coisas, e não só da matemática e nem só das ciências exatas. Porque o ensino da matemática ele tem muitas outras coisas. Então, esse aplicativo, né, o Teacher Advisor, esse software, ele ajuda muito o professor com o ensino da matemática para alunos das séries mais iniciais. E tem o Diga E. Diga E, né? É um aplicativo para gestor público. Então, sei lá, o prefeito da cidade, certo? Ele é um assessor virtual, funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, se a prefeitura tem está ligado no Diga E, o prefeito, sei lá, estou aqui no domingo, vi ali uma manifestação, quero saber quais são as atividades da Secretaria de Finanças, certo? O que está acontecendo ali na Secretaria de Finanças? Na Secretaria de Saúde? Agora tá, né? As secretarias de saúde estão trabalhando pra caramba, né? Com esse negócio de vacina, né? E tem também o aplicativo For All, né? Que permite que os usuários façam reserva em restaurante, paga conta, acessa estacionamento, refeição, carrega cartão, agenda horário no médico, cabeleireiro, esteticista. Esse aplicativo, ele realmente serve para muitos serviços. Ele auxilia, na verdade, ele tem ligação com muitas áreas, são aquelas áreas nas quais as pessoas
elas vão precisar, são aqueles serviços que você precisa aí no dia a dia. E que esse aplicativo, ele te ajuda a entrar em contato, certo? Beleza? E, né, para a gente encerrar aqui as questões de uso da inteligência artificial, a gente não podia deixar de falar sobre o uso da inteligência artificial na medicina, que é um grande, grande campo de utilização da inteligência artificial, certo? Primeiro, o tratamento de doenças, certo? Então, existem já aplicativos, existem já softwares, né, capazes de combinar os conteúdos da literatura científica, certo? Eles já têm, por exemplo, assim, ó, foi imputado lá nesse software os dados da literatura científica a respeito de doenças, né, dados clínicos, e aí ele avalia os dados clínicos do paciente, a literatura científica a respeito daquilo, os dados clínicos e os dados genéticos, né, do paciente, e ele já sugere, ele não diz qual é o tratamento, ele não fala qual é o tratamento, mas ele sugere as abordagens para cada situação. Então, o médico, né, ao invés do médico ficar procurando, estudando, né, porque muitas vezes o médico também não sabe, né, ele precisa avaliar todos os sintomas, avaliar os dados clínicos do paciente, olhar lá para a literatura para conseguir cruzar esses dados. Se ele utiliza já uma inteligência artificial para fazer isso, ele consegue fazer isso em poucos minutos. Essa inteligência artificial vai apresentar para o médico várias opções, certo? Ele vai dizer até os efeitos colaterais, quais são os riscos para cada alternativa, mas nesse caso aqui, quem toma a decisão ainda é o médico. Ainda é o médico, é ele que toma a decisão, não é a máquina. A inteligência artificial vai dizer quais são os tratamentos, certo? E quais são os tratamentos e também quais são os riscos. Mas quem opta, né, é o médico. Outra grande aplicação é o diagnóstico pela associação de sintomas, né? Faz o diagnóstico, por exemplo, assim, ó, já existem, né, softwares que analisam raio-x, fotos de lesão na pele, tomografias, né? E que compara com resultados de bancos de dados pelo mundo. Essa é a grande vantagem, né? A grande vantagem é você utilizar dados que existem no restante do mundo, que é uma coisa que, assim, ó, é humanamente impossível. E as máquinas conseguem nos auxiliar a fazer isso de forma bem rápida. Vou baixar um pouco minha temperatura aqui, né, que está calor aqui dentro. Então, assim, já existem doenças, por exemplo, que as máquinas conseguem dar o diagnóstico preciso e até o tratamento. Só que para isso, você precisaria, por exemplo, ter doença por doença lá, né? Isso ainda não existe para todas as doenças, certo? Essa a ferramenta de associação de sintomas, ela viabiliza um diagnóstico mais preciso, mais veloz, né? Já existem máquinas que você, por exemplo, você diz os sintomas e ela diz quais são os exames que você tem que fazer. E depois avalia os exames e dá o diagnóstico. Então, isso aí é muito bacana, é muito legal, certo? E
pode associar também, se o paciente já tem um histórico, associa também ao histórico dessa pessoa, desse paciente. Olha que legal. Não é bacana? Isso aí, assim, ó, nós vamos viver mais, certamente. Vocês que são jovens aí, vocês vão viver mais tempo, com certeza, né? Pelo avanço da medicina. Outra coisa é alertas. Já existem dispositivos que você acopla, né? Ou que você tem, por exemplo, sei lá, que tenha numa pulseira, essas pulseiras inteligentes, né? Essas pulseirinhas aqui, tipo a minha aqui, elas já avaliam várias coisas, né? Mas existem casos e aplicativos específicos, né? Que são capazes de monitorar, por exemplo, alguns parâmetros, né? Que indica se o quadro do paciente está melhorando ou piorando. Imagina uma pessoa que tem problemas cardíacos ou tem problema de pressão, né? Você coloca um dispositivo, certo? Que vai te dizer se está melhorando ou piorando, certo? Então, muitas vezes, você consegue monitorar um paciente mesmo fora dos hospitais, né? Porque existem casos que você monitora o paciente dentro do hospital, né? Existem já vários equipamentos lá que monitoram e que o médico pode olhar, sei lá da casa dele, às vezes, né? Ele pode olhar se o paciente está melhorando ou piorando. E tem esses aplicativos que você usa e que podem monitorar o paciente fora do hospital. Muito utilizado em casos de diabetes, né? Diabetes, já existem aqueles casos de monitoramento, aquelas pessoas que têm dependência de insulina, né? Já existem equipamentos específicos que são instalados aí no próprio paciente e que medem os níveis de insulina, os níveis de glicose constantemente e vão liberando as doses de insulina conforme os resultados que vão obtendo. É muito legal, isso já existe já há bastante tempo. Mas a medição também, a medição contínua do estado do coração para cardiopatias severas e tal, existe até, né, a possibilidade disso estar ligado lá a um hospital, a uma UPA, a um centro de saúde, sei lá, né, e que avise, que alerte o teu médico, ó, piorou, tem que correr para o próprio hospital, ó, precisa vir para cá, o teu equipamento aqui está dando problema, certo? Outra grande vantagem são os resultados mais precisos. Então, já existem softwares capazes de detectar sozinhos algumas características, por exemplo, de imagens da retina e dá o diagnóstico, já dá o tratamento. No caso, ele vai avaliando se você está tendo ou não está tendo perda de visão e já dá o tratamento. E dizem que a quantidade, o número de acertos é maior do que o do próprio médico, certo? Já tem estudos, né, para que os resultados da mamografia, por exemplo, também sejam avaliados por máquinas, certo? Mas vocês entendem que para isso acontecer, para que a própria máquina faça o diagnóstico e que dê um diagnóstico preciso, ela precisa ter todos os dados relacionados àquela doença. É diferente daquele primeiro que a gente viu, que ela avalia lá a literatura, o sintoma e dá as possibilidades de tratamento. Nesses casos, não, ela já dá com precisão. Mas para isso, você precisa já ter todo um estudo, né? Toda uma expertise, né? Para esses dados precisam estar dentro aí das máquinas para ela conseguir pesquisar isso, certo?
Então, existe isso, mas para poucas doenças ainda. O próximo, com certeza, vai ser a questão da mamografia, que alerta muito, né, para o câncer de mama. E a grande aplicação que são as cirurgias, né, as cirurgias robóticas. Né? O uso de robôs em cirurgias não é uma novidade, né? Há muito tempo já se usa robô para fazer procedimentos cada vez mais invasivos, né? Antigamente a gente, sei lá, para você fazer uma cirurgia do coração, né? Você tinha que abrir o paciente todo, né? Hoje em dia se faz intervenções até no coração por meio de robôs que chegam bem certinho aonde está o... Tem vários casos. No caso em que o próprio robô faz o procedimento e no caso em que o robô auxilia um médico no procedimento. Então, tem os dois casos, né? Mas o uso dos robôs autônomos, né? Sem os comandos, sem o médico, certo? Usando os dados de cirurgia anteriores, né? Existe essa expectativa, né, de que se tenha cirurgiões robôs, né, sem intervenção humana. Eu ainda ia querer um acompanhamento aí do médico, não sei vocês, né, mas eu acho que eu ainda ia querer um acompanhamento aí de um médico, né, que seria interessante, seria legal. Certo, pessoal? Bom, antes da gente falar da nossa atividade, né, que está bem simples para este dia, vamos ver um filminho? Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Gostaria de colocar alguma coisa? Falar sobre alguma coisa que a gente não viu aqui? Alguém gostaria de falar sobre alguma coisa que a gente não viu aqui? Sobre inteligência artificial? Mas vocês viram como nós somos invadidos no dia a dia, né, por inteligência artificial. Então é importante que a gente conheça e saiba que isso aí está presente na nossa vida e quanto mais a gente puder usar, melhor para nós. A gente fica sai na frente aí da concorrência. Sempre que a gente puder utilizar aplicativos, eu sei que vários de vocês aqui já têm a questão dos aplicativos, né? Tem um aplicativo aí de um mercado, né? Mercado digital. Tem o Faxibabá, que também é aplicativo. O Bubble também, né? É aplicativo. Então, nós temos vários casos aqui nos projetos de vocês que são aplicativos. Então, esses aplicativos, eles com certeza vão precisar usar aí um banco de dados, né, de inteligência artificial, certo? As universidades, que isso é legal da gente entender, né, que as universidades, a maioria, né, das universidades, essas que usam pesquisas, assim, e eu vejo, assim, o próprio o Instituto tem parcerias aí com a Universidade de Passo Fundo, que tem um núcleo, né, de informática bem legal, tem vários pesquisadores, então tem várias coisas andando, eles com certeza conhecem inteligência artificial, né, e ferramentas de programação. Então, sempre a gente pode buscar isso nas universidades. A Universidade de Caxias também tem, né? E essas áreas do conhecimento, né? Da engenharia da computação. Mas um dos principais polos de informática e de inteligência artificial, eu nem vou dizer do Rio Grande do Sul, mas sim do país, é um dos principais do país, certo? Não digo que é o principal, mas é um dos principais do país, é o Centro de Informática da
Unicinos, aqui de São Leopoldo, certo? Aqui do Rio Grande do Sul. Eles têm um polo de informática dos mais modernos, né, e dos mais atuantes do país, certo? Então, eles têm vários desenvolvimentos. Eles têm na área da medicina, eles têm, inclusive, a Unicinos tem um curso que é bem legal para quem se interessa por essa área, né, da medicina, que eles chamam engenharia biomédica. É um curso que existe em poucos lugares, né? Que une, na verdade, a área da medicina com a engenharia e com a ciência da computação. E eles desenvolvem próteses, por exemplo, né? Próteses inteligentes, essas coisas todas assim. Nossa, tem um campo muito bacana. Então, essa área de tecnologia é muito legal. E a universidade, a Unicinos, é uma das principais universidades aqui no estado. Não acredito que tenha um polo de informática tão importante quanto o polo da Unicinos, até porque ele é um dos maiores do país, certo? Então, quem se interessa por isso, e eles fazem várias coisas, eles têm jornadas, né, de informática, tem jornadas de empreendedorismo com startups. Então, é muito legal. Quando a gente precisa, a gente tem que buscar as universidades, porque elas são as grandes geradoras de conhecimento em qualquer área. E nessa área de inteligência artificial, mais ainda, né? Mais ainda. Então, a gente não pode desprezar aí a universidade. São importantíssimas. Tá? Então, quem precisar, busca ali uma universidade. Busca parceria, busca um sócio, sei lá. Né? O pessoal ali da área dos aplicativos. Que é bem interessante. Alguém vai ter que desenvolver os aplicativos, certo? Vocês vão desenvolver, beleza? Pode ser, tá? Mas também podem fazer aí uma parceria, ok? Vamos ver um filminho então, bem legal, sobre inteligência artificial.
É isso, né, gente? Inteligência artificial fazendo parte aí do nosso dia a dia, né? Cada coisa que a gente olha, então, assim, ó, o mundo da inteligência artificial é muito grande. E é importante porque ela é, na verdade, a tecnologia por trás de várias facilidades que a gente tem aí no nosso dia a dia. Então, é importante que a gente consiga compreender que por trás disso tem aí uma inteligência artificial trabalhando aí para a gente, tá bom? Bom, então, nossa atividade de hoje, então, eu quero que vocês pensem, né, e expliquem como é que a inteligência artificial poderia ajudar no seu negócio. Principalmente esse pessoal que está com a questão de aplicativos, né? Normalmente os aplicativos eles precisam de uma inteligência artificial por trás. Então pensem bem, olhem se vocês conseguem se inspirar entre todos aqueles casos que a gente estudou, né? Para você definir como é que você poderia utilizar ou se tem alguma coisa que você poderia aplicar de inteligência artificial aí no seu negócio. O pessoal dos aplicativos provavelmente vai precisar utilizar, né? Então é importante que vocês pensem bem. Tá entendido? Entenderam, pessoal? Tudo certo? Bora fazer a atividade aí? Ninguém responde. Legal. Então, olha só. Eu queria assim, ó, sempre que vocês têm um grupo, né? E alguns de vocês sempre me mandam, olha, esse trabalho foi feito por mim e por fulano de tal, certo? Então, eu quero que vocês me digam se esse trabalho representa, quando vocês respondem lá a atividade, né? Que vocês digam se ela foi feita só por vocês ou se é do grupo todo, ou se é, sei lá, de 2 componentes. Então, queria que vocês me dissessem, tá bem? Pode ser? Então tá, pessoal, vou postar esse material lá no grupo do WhatsApp também, certo? Para que quem não consegue ir lá no Google Classroom já tá lá esse material, certo? E vou postar lá no grupo do WhatsApp também, tá bom? Beleza? Bora fazer então, tá? Deixa eu ver se está correto aqui minha Amanda. Boa noite, Eduarda.